E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, finalmente mais um vídeo de Custom ROM e dessa vez aqui é a nossa Evolution X na sua versão 7.8 oficial, tanto para o nosso Redmi Note 8, Poco F3, Motorola, Redmi, Xiaomi, Poco... Enfim, vamos ter essa ROM para diversos celulares, todos aqui no Android 13. E vocês podem conferir aonde estão todos esses celulares diretamente aqui no meu site da descrição, onde vai ter o link para todos eles. Essa versão 7.8 me chamou bastante atenção, porque eu já conheço bastante da Evolution X e eu sei que eles conseguem melhorar a sua build há muitas atualizações atrás. Foi assim com o nosso X3 Pro, que várias atualizações vieram mais ou menos e teve uma milagrosa que salvou ela toda. Poco X3 NFC, que foi uma ROM perfeitinha para os nossos jogos, e não foi nada diferente com o nosso Poco F3 e com o Redmi Note 8, que mesmo sendo um celular extremamente fraco para os padrões de hoje em dia, e apesar dessa ROM ser dada como uma ROM bem pesada, por ser aí uma ROM que já compõe seus gaps, entre várias outras coisas, junto com a sua interface do Pixel, se manteve extremamente estável e sem praticamente nenhuma travada ou bug específico para o nosso Redmi Note 8. E não apenas no Redmi Note 8, mas também no nosso Poco F3, onde a gente pode ver uma ROM extremamente estável e com uma capacidade de personalização totalmente diferente do que a gente viu até agora. Começando aqui pelas suas adições, nessa versão da Evolution X a gente vai ter aqui a câmera MIUI e a câmera Leica para os nossos celulares. Então se você tiver um celular um pouco mais fraco como o Redmi Note 8, vai ter aqui a câmera padrão, né, câmera MIUI, diretamente para você poder estar utilizando, com seus modos de foto, modo de vídeo para você poder estar utilizando, modo de 48 megapixels que o nosso Redmi Note 8 suporta, entre várias outras adições. Já aqui no nosso Poco F3, Poco X3 Pro e, se eu não me engano, também no nosso X3 NFC, ela vai contar aqui com a câmera Leica, onde a gente vai ter aqui uma qualidade de cores um pouco melhor, com o modo Leica Vibrant ou então o Leica Authentic, que você pode estar modificando entre esses modos. E também dá para você colocar aqui o seu modo de vídeo, com aqui a sua gravação em até 4K 30 FPS, modo retrato aqui com todas aquelas adições que a câmera da MIUI pode te proporcionar, e é claro também nas opções de mais, vão ser aqui o modo de 48 megapixels, modos de stickers, entre várias outras coisas que você pode selecionar. Mas é claro, isso daqui só está disponível para aparelhos da Xiaomi, porque se você tiver aí um outro celular, seja OnePlus, Motorola, Asus, isso daqui não vai funcionar. E sim, ela também tem para Samsung, se você está se perguntando. Já na questão da fluidez do launcher, não se comparando aí com uma CR Droid da vida ou Lineage, que tem aí os launchers mais estoquezões possíveis, a gente vai ter aqui a Evolution X, que já se compara com uma Cherish OS, uma Pixel Experience, que eles têm aí, obviamente, o launcher do Pixel, aonde tecnicamente ele utiliza um pouco mais de memória RAM, mas aqui na Evolution X eles conseguiram otimizar muito bem essa ROM para que não gaste tanta memória RAM do seu launcher, e com isso a gente consegue ter aí uma boa usabilidade sem ter todas aquelas travadas que a gente teria na maioria das outras custom ROMs. Além que a source da Evolution X é extremamente bem otimizada para literalmente todos os aparelhos que suportam ela oficialmente. Então se você tem aqui uma build da Evolution X oficial, quer dizer que ela vai ser extremamente estável, sem contar com muitos bugs, sem contar com muita perda de bateria, porque a bateria dela está excelente, e ainda mais uma tela AMOLED, você vai ter a opção de colocar um tema extremamente preto, né, com praticamente todas as funções em preto, e com isso ajudando a economizar ainda mais bateria. Sem contar que aqui no nosso Poco F3 e ainda em alguns outros celulares, você pode ter aqui o modo diretamente para você salvar mais bateria ainda do Pixels inteligentes, onde ele desliga aí um setor de pixels da sua tela, justamente para economizar ainda mais bateria. Já entrando no nosso painel de configurações, a gente vai ter aqui na primeira guia a guia da evolução, onde a gente pode vir aqui e ter configurações para a gente fazer no nosso tema, barra de status, notificações, configurações rápidas, menu de energia, gestos, tela de bloqueio, botões, animações diversos e também o sobre a equipe, onde informa toda a questão da Evolution X. Além, é claro também, rapaziada, que essa daqui é uma das poucas custom ROMs onde a maioria das nossas customizações vai estar completamente traduzida para português brasileiro, que geralmente a gente vê aí ROMs como a própria CR Droid, que também tem aí bastante das suas configurações traduzidas para português, porém aí várias delas ainda estão em inglês. Dessa daqui não, a maioria das custom ROMs vai estar aí com inglês e português, essa daqui vai estar inteiramente traduzida em português. E é claro, vindo aqui na nossa guia do Diversos, a gente vai ter configurações como o nosso modo gamer, modo do Pulse para você poder estar ativando aquela visualização de músicas, configurações aqui de armazenamento de fotos ilimitado para o seu Google Fotos, junto aqui também com o seu desbloqueio máximo de
FPS dentro dos seus jogos, um calculador de jitter para você poder calcular quanto que ele tá dando de jitter dentro do seu celular, entre várias outras milhares de configurações diferenciadas que só a Evolution X vai te proporcionar. No nosso Poco F3, onde ele tem uma tela um pouco mais personalizável do que no nosso Redmi Note 8, vamos ter aqui as configurações de cores, onde você pode estar colocando as cores vívidas, saturadas, cores originais, cores com a color gama de P3 e o sRGB para você ter aí a maior fidelidade de cores de acordo com o que você quiser, e é claro também a taxa de atualização sendo modificado de 60 a 120 Hz. Infelizmente, com essa ROM você não consegue colocar ela em 90 Hz. Também vamos ter aqui uma configuração muito pedida por vários jogadores de Free Fire e entre outros FPS, que é claro para aumentar a taxa de resposta ao toque, com isso melhorando um pouco a sensibilidade e a resposta de toque dentro da sua tela. Mas não se preocupem para usuários de Redmi Note 8 que você também vai ter aqui a configuração do Xiaomi Parts, que apesar de você não ter todas aquelas customizações, você vai ter aqui coisas como seu Mi Sound Enhancer, escolher o tipo de fone de ouvido para melhorar um pouco mais o seu áudio, pré-definição de áudios, configurações de limpar o alto-falante, Display Color Calibration para você calibrar aqui as cores do jeito que você quiser, inclusive melhorando aqui a sua saturação e o seu contraste, e também vamos ter aqui as suas configurações de gestos para modo de tela ambiente, entre várias outras configurações que você pode fazer pelo Xiaomi Parts. No Poco F3, graças ao seu Snapdragon da família 800 e assim como outros celulares, você também vai ter aqui na guia de bateria a guia de perfis de otimização, onde você pode estar selecionando algum aplicativo e estar modificando ele, com ele podendo colocar aqui um perfil de otimização de modo de desempenho, navegador, câmera, discador, jogos ou então aplicativo de transmissão. E quando você coloca algum desses modos dentro do seu jogo ou então do seu aplicativo que você quer ter um pouco mais de desempenho, ele ativa essa funçãozinha aqui do lado, que é o modo de jogo desse aplicativo, onde você vai poder ter aqui a resposta de toque, sensibilidade do toque e a área de resistência aos seus toques mais otimizada, ou seja, dá para você aumentar ainda mais a sensibilidade. Como eu disse, a source dela é extremamente otimizada e apesar dela ter aí aplicativos do Google já diretamente nessa ROM, né, ser uma ROM aí que não necessita de gaps, porque ela já vem com os gaps integrados, ela não usa tanta memória RAM quanto a gente se esperava, mas pelo menos ela utiliza um pouco mais do que a gente gostaria para certos aplicativos, como aqui no nosso Redmi Note 8, que geralmente tem aí cerca de 2 GB de RAM disponíveis. Geralmente a gente vai ter aqui apenas 1,5 GB, o que para alguns jogos e principalmente para alguns emuladores mais pesados vai fazer falta, mas aqui a gente vai ter vários processos em segundo plano do Google abertos, e até para um tanque de 8 GB de RAM como é o nosso Poco F3 vai ser um pouco demais, porque aqui a gente vai utilizar 3,8 GB só do sistema, 1,2 de aplicativos e vai sobrar apenas 3 GB de RAM livre, o que em geralmente outras custom ROMs é em 3,5, 4 GB, mas depende muito da custom ROM. Então esse uso tá até que bem aceitável para esse nível de ROM. Mas uma das coisas que a gente vai ter que mais aplaudir dessa custom ROM é a sua estabilidade, tanto aqui na questão de performance, quanto no desempenho da bateria, quanto também no calor que o seu celular gera quando você tá jogando ou fazendo coisas do tipo. A maioria das custom ROMs que eu já testei, tanto no nosso F3 quanto no nosso Redmi Note 8, estavam muito, mas muito quentes, principalmente no nosso Poco F3, que em várias delas eu tive que comentar com vocês que eu tive que trocar o kernel dela para ela ser utilizável. E dessa vez a nossa Evolution X é totalmente diferente, ela é uma ROM extremamente geladinha, ou seja, você pode estar utilizando no seu Instagram com brilho no máximo e com vários processos em segundo plano a todo momento que ela simplesmente não vai esquentar. Ou então você pode estar em um jogo, como por exemplo no próprio Skyline, rodando algum título de Switch, ou então em algum jogo por muito tempo, por exemplo 40, 50 minutos, jogando um COD Mobile, e você mal vai sentir ela esquentar. Tá bom, ela pode esquentar um pouquinho mais, mas não tanto quanto outras custom ROMs. E mesmo sem esquentar tanto, ela vai manter uma performance muito boa, que como vocês podem ver, em ambos os celulares foi excelente, só que aqui eu acabei tirando o screenshot um pouquinho antes do nosso tempo acabar, então ela não acabou medindo a nossa média. Mas a gente teve uma performance consistente de 159 mil pontos a praticamente todo o nosso minuto de teste. Mesmo com o nosso processador atingindo os seus incríveis 80 graus, a gente ainda teve uma performance extremamente potente, com uma máxima de 350 mil pontos, uma média de 343 e uma mínima de apenas 333 mil pontos, com ali praticamente nenhum throttling sendo detectado no nosso celular. O que nos leva também ao AnTuTu benchmark dessa custom ROM, que como vocês podem ver, em ambos foi excelente,
tranquilamente e praticamente ali na média que a gente tem dessa Custom ROM, com o nosso Poco F3 batendo 712 mil pontos, com destaque principal para a nossa GPU, que fez 244 mil pontos, e a nossa Redmi Note 8, que fez 177 mil pontos. Ou seja, a performance para jogos dessa Custom ROM estava muito, mas muito boa, e bota boa nisso porque mesmo no Redmi Note 8, que apesar de não ter tanta performance, estava conseguindo manter os seus jogos extremamente bons. Diferente de outras Custom ROMs, onde a gente via bastante stutters, que são aquelas pequenas travadinhas que acontecem aqui ou ali, principalmente quando estava recarregando o mapa ou coisa desse tipo, a gente praticamente não sente em nenhum dos nossos jogos. E olha que eu testei PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire e o nosso eFootball, e praticamente nenhum deles sentiu todos esses stutters. Com um detalhe especial para o nosso querido Free Fire, que como vocês sabem é o rei dos stutters, que sempre tem aí alguma travadinha ou outra que prejudica a sua experiência. O mínimo de FPS que eu vi nele foi de 46 e uma máxima de FPS chegando nos seus 60, porém ali com uma média de 52 FPS. O que é uma média muito boa a considerar que era um Free Fire rodando com tudo no Ultra, com todas as qualidades no máximo, e com isso a gente ainda conseguia 52 FPS numa suavidade impressionante. O mesmo vale para outros títulos que, né, graças à tela travada do nosso Redmi Note 8 de 60 Hz, os nossos jogos só vão mesmo até 60 FPS. Então, PUBG Mobile na qualidade suave em 60 FPS, Call of Duty em 60 FPS, com várias partes ali dando algumas quedinhas para os seus 30, porém ainda sem nenhum stutter que a gente podia sentir muito. E o nosso eFootball que ficava ali por volta dos seus 45 FPS na qualidade alta com 60 FPS ativos. Bom, e se foi assim no nosso Redmi Note 8, vocês sabem do que esperar no nosso Poco F3. Com o nosso Poco F3 batendo o nosso PUBG em 90 FPS na qualidade mínima, Call of Duty em 120 na qualidade média, Free Fire Max em 90 FPS na sua qualidade máxima e o eFootball com a qualidade alta em 60 FPS completos. E de quebra eu ainda consegui jogar o meu Pokémon Let's Go Eevee, apesar aí da nossa Custom ROM ter um pouco mais de memória RAM, mas pelo menos ainda a gente conseguiu jogar por umas boas 40, 50 minutos de boaça sem se preocupar. Enfim, a Evolution X é uma ROM extremamente de destaque que a gente tem que destacar sempre que lança uma versão nova. Ela é muito boa em praticamente todos os celulares que ela lança de forma oficial e você pode contar com ela para a maioria dos celulares que tem o suporte dela. É uma ROM estável com uma excelente bateria, uma excelente jogabilidade e você vai ter aqui várias funções que você não vê em outras Custom ROMs, como por exemplo a própria câmera da MIUI, que muita gente prefere do que utilizar a própria Gcam, entre outras funções que você encontraria numa Pixel Experience, porém com toda a estabilidade e personalizações que só a Evolution X te proporciona. Eu vou ficando por aqui, esse daqui foi o vídeo da nossa querida Evolution X, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau!